acabou tomando a virada no segundo tempo, né? Mas o Guarani, ele tem uma situação na classificação que é a seguinte, né? Depois, no próximo bloco, a gente vai falar do clássico de ontem, que até derrubou o técnico do Santos, mas o Guarani tem um jogo a menos que o Santos e um ponto a menos, ou seja, se vencer hoje no Canindé, vai a 11 pontos e abre 2 do Santos, fica próximo até do Mirassol, que tem um jogo a menos, Mirassol que ontem venceu o Palmeiras. Provável escalação do Guarani, já que tem desfalques por causa de cartão, tanto o Rodrigo Andrade quanto o Bidu estão fora, então o Bugre deve entrar em campo com Rafael Martins, Éder Ciola, reassumindo a posição do Matheus Ludic, que não foi bem na última partida, Romércio e Ayrton na zaga e Eliel na vaga do Bidu na lateral esquerda. Bruno Silva de primeiro volante, e como segundo volante tem uma dúvida, ou o Tony ou o Índio. O Índio é um pouco mais defensivo, né? O Tony sai um pouco mais pro jogo. E o Andrigo na armação, com o Regis ficando no banco. O ataque com Davó, Bruno Sávio e Júlio César. O ex-técnico do Guarani, Paulo Roberto Santos, deve escalar o Santo André com o Fernando Henrique, aquele experiente, Marcos Martins, Pedro Vitor, Rodrigo e Bruno Santos. Wesley Fraga, Marino e PH, GG, Minho e Ramon. O árbitro da partida lá no Canindé é Paulo César Francisco, 10h15 da noite. Você acompanha aqui na CBN. João Carlos de Freitas. Bom, o filme de sexta-feira, né? Os bugrinos reclamando bastante da arbitragem. Na entrevista coletiva não houve essa citação, né? Mas o torcedor do Guarani reclamou bastante, né? Sobre o gol anulado pelo VAR. E tem sido essa sequência, né? Joga bem, mas na maioria das vezes não consegue o resultado. Lembrando que as 2 vitórias do Guarani foram fora de casa. Se tivesse mesmo desempenho contra um Santo André hoje, João, o torcedor pode ficar otimista? Pode sim, porque o fenômeno aí é o seguinte, Guarizo, vamos analisar rapidamente. O Guarani, ele perdeu dos chamados grandes, né? Perdeu do Corinthians jogando muito bem, perdeu do São Paulo jogando bem, né? Contra o Corinthians jogou muito bem, contra o São Paulo já jogou bem, então baixou um pouquinho de categoria. E contra o Palmeiras, vamos classificar como ter jogado bem, também não, né? Muito bem foi contra o Corinthians, e acabou perdendo. E contra o Palmeiras também, jogou bem. Agora, o que o Alan Al falou na entrevista é verdade. Se você não mata o jogo, se você está jogando contra time grande, mas esses times grandes aí, eles estão vindo com os reservas, tá? Mas não nos esqueçamos do seguinte, que todos os grandes, né, até o São Paulo, eles estão entregando aos garotos, entregando aos segundos quadros, vamos dizer assim, a responsabilidade do Campeonato Paulista. Você viu o São Paulo ontem, né, com um time alternativo, encantou, jogou muito bem. Então, esses times assim, com esse perfil, com esse status, você não pode dar mole, mesmo sendo um time alternativo. Então, o Guarani jogou bem contra o Corinthians, jogou muito bem contra o Corinthians, mas deu mole. O mesmo aconteceu contra o São Paulo, né? O Guarani não é acostumado a tomar 3 gols. Fez 2, né? Também não era muito acostumado a fazer 2, mas fez 2. Acabou tomando 3. E contra o Palmeiras, onde no primeiro tempo, é verdade, né? O Guarani massacrou, poderia ter aberto um placar maior, inclusive, né? E há essa polêmica do VAR. Eu sei que muita gente tá. Eu não vi, cara. Eu estava com outros problemas aí na sexta-feira, não vi eu vi o segundo tempo do jogo um pouquinho, mas não vi esse lance aí. Mas eu sei que o Carlão na transmissão também ficou na dúvida, né? Mesmo com o VAR, ficou na dúvida. Então, essas coisas têm atrapalhado. Agora, o segundo tempo da última sexta-feira não foi bom. No tempo o Guarani não jogou bem. Aí o que acontece? O Palmeiras é o Palmeiras, né? Uma jogada do Zé Rafael pela direita, o William entra, faz o gol, faz o segundo gol. É complicado, né? Esses times têm bala. Palmeiras é um time que tem bala, mesmo o segundo quadro do Palmeiras. Agora, hoje não. Hoje o Guarani vai jogar contra um time que é do tamanho dele ou inferior, como foi a Ferroviária. A Ferroviária, vamos dizer assim, é do tamanho do Guarani hoje. Então, ali no pau a pau. Mas o Guarani jogou muito bem, fez uma belíssima partida e levou a vitória. Se repetir essas atuações, Guarizo, eu acho que ganha o jogo, né? É outro tipo de adversário, é outro patamar, um patamar que o Guarani se impõe,
fica um pouco mais à vontade, não precisa preocupar tanto em não errar, né? Porque contra um time grande você não pode errar. Hoje você até que pode ter uma margem de erro e fazendo gol lá na frente você ganha a partida. Mas é preciso retomar, né? É uma grande oportunidade. Acho que se o Guarani ganhar hoje, ele marcha aí com o pé nas costas rumo à classificação, porque o Santos, eu não estou acreditando no Santos, né? Eu estou achando que o Santos trocou de treinador, inclusive, porque o Santos, com esse segundo quadro, ele não está respondendo. Então o Guarani tem tudo para assumir de vez essa segunda posição e ir rumo à classificação. Abraço pro Rogério Pauletti, Amaro Fernandes, Juju, Cristiano, todo mundo ligado aqui na CBN. Daqui a pouco vamos falar do clássico, né? Que causou a queda do treinador do Santos, da derrota do Palmeiras e da classificação do São Paulo, tudo no pique. Voltamos já.